tudo bem? E daí, vamos para mais uma semana de estudos? Essa semana você irá estudar mais informações sobre os elementos químicos. Você vai compreender por que foi necessário um método de organização dos elementos e como isso foi feito. Após, vai estudar a classificação dos elementos atualmente e irá entender a importância em classificá-los. Bora lá? Com a descoberta de um número cada vez maior de elementos químicos, tornou-se fundamental o desenvolvimento de alguma maneira para classificá-los. Na busca por um método de organização, surgiram muitas propostas, entre elas as tríades de Dobereiner, o parafuso telúrico de Champ-Courtois, a lei das oitavas de Newlands e a tabela de Mendeleev-Meyer. Nas páginas 59 e 60 do livro didático, você tem informações sobre os modelos criados por esses cientistas. E mais uma vez, irá perceber que à medida que novas informações iam aparecendo, novos modelos eram propostos para melhor compreender o conhecimento científico. Você já escutou isso quando estudou os modelos atômicos, lembra? Com a organização dos elementos químicos é a mesma coisa. Dobereiner, químico alemão, foi um dos primeiros a observar uma ordem para organizar os elementos químicos. Como, no início do século XIX, valores aproximados de massa atômica para alguns elementos haviam sido estabelecidos, ele organizou grupos de 3 elementos com propriedades semelhantes e dispôs em ordem crescente de massa. Desse modo, o elemento central apresentava massa aproximadamente igual à média aritmética das massas dos outros 2 elementos da tríade. Para exemplo, observe os dados no final da página 59. A média entre as massas dos elementos cloro e iodo fornece aproximadamente o valor da massa atômica do bromo, no caso, o elemento central dessa tríade. Então, eu coloquei aqui para vocês o valor dessa média aritmética. Então, a massa do cloro, 35,5, a massa do iodo, 126,9. Fazendo a média aritmética, chega-se no valor de 81,2. A massa do bromo é 79,9. Então, significa que essa massa era aproximadamente igual à massa do elemento bromo, que é o elemento central daquela tríade. O modelo proposto chamou bastante atenção da comunidade científica da época, porém, muitos elementos não podiam ser agrupados dessa forma e era necessário um outro modelo. Champ-Courtois, geólogo francês, também organizou os elementos por ordem crescente de massa atômica, porém, ele dispôs 16 elementos em uma espiral semelhante a uma rosca de parafuso. Por isso, esse modelo ficou conhecido como parafuso telúrico de Champ-Courtois, em que os elementos com propriedades semelhantes eram posicionados na mesma linha vertical. O químico inglês Newlands também desempenhou papel fundamental para a construção de um modelo de organização dos elementos. Ele criou a lei das oitavas, reunindo 51 elementos em grupos numa ordem crescente de massa atômica. Em cada grupo de 8 elementos, observou que as propriedades mudavam gradualmente, característica semelhante a uma escala de notas musicais. O trabalho de Newlands ainda era restrito, pois essa lei também não se aplicava a todos os elementos conhecidos. Entretanto, seu pensamento foi precursor das ideias de Mendeleev. Em 1869, o russo Mendeleev apresentou para a comunidade científica sua proposta de organização dos elementos. No esboço da tabela criada por Mendeleev, podemos observar que os 63 elementos conhecidos naquela época foram organizados em ordem crescente de suas massas atômicas, com o cuidado de colocar na mesma coluna os elementos com propriedades semelhantes, seguindo a mesma ideia apresentada por outros cientistas. Simultaneamente, de forma independente,
O cientista alemão Meyer também organizou os elementos conforme as suas similaridades físico-químicas. Assim, com base nesses dois modelos de organizações, determinaram a lei periódica, a qual revela que as propriedades dos elementos químicos se repetiam em determinada sequência. O número de elementos conhecidos até então não era suficiente para que Mendeleev preenchesse todos os espaços previstos de sua tabela, obrigando-os a deixar alguns espaços vazios. Esses espaços vazios, segundo Mendeleev, seriam mais tarde ocupados por elementos até então desconhecidos, que foram oficialmente descobertos, e com isso foi comprovada que a lei periódica suposta por esse cientista estava correta. Anos mais tarde, o inglês Moseley percebeu que as características dos átomos de um elemento químico não estava relacionada com sua massa, mas sim com sua carga nuclear, ou seja, com a quantidade de cargas presentes em seu núcleo. E aí eu pergunto para você, qual é a partícula básica de um átomo presente em seu núcleo? Sim, os prótons. E você já sabe também, com as aulas da semana anterior, que o número de prótons corresponde ao número atômico de um elemento químico. A partir de então, a tabela periódica passou a ser organizada em ordem crescente de número atômico dos elementos. Você conhece algum elemento químico? Você sabia que os elementos químicos fazem parte do nosso dia a dia? Sim? Não? No positivo ON, você tem um OED chamado Tabela Periódica Animada. Acesse o ambiente digital e o objeto educacional. Escolha um elemento químico e observe a ilustração que corresponde a um exemplo de material que contém em sua composição o elemento químico escolhido. Na maioria das vezes, um elemento está associado a outro por meio de ligações químicas. Mas esse conteúdo é um assunto somente para as aulas das próximas semanas. O objetivo agora é tentar encontrar nessa tabela algum elemento químico que você conheça. Para estudarmos a tabela periódica atual, utilize a página 2 do seu material de apoio. Atualmente, são aceitos oficialmente 118 elementos químicos, dispostos em ordem crescente de número atômico. À medida que novos elementos são descobertos, a comunidade científica, representada pela União Internacional da Química Pura e Aplicada, a IUPAC, reúne-se para atribuir a eles um nome e um símbolo pelos quais serão reconhecidos internacionalmente. O posicionamento de cada elemento é determinado por linhas horizontais, chamadas de períodos, e por colunas verticais, conhecidas como grupos. Há um total de 7 períodos. Porém, na parte inferior da tabela, há 2 séries de elementos que compõem o 6º e o 7º período. Elas são denominadas respectivamente de lantanoides e actinoides, pois se iniciam com os elementos lantânio e actínio. Os períodos estão diretamente relacionados com o número de camadas ou níveis de energia existentes ao redor do núcleo. O elemento cálcio, por exemplo, que se encontra no 4º período da tabela periódica, apresenta 4 camadas eletrônicas. Lembra que já estudamos as camadas eletrônicas em uma das aulas da semana anterior? Para recordar, são 7 camadas ou níveis de energia simbolizados pelas letras K, L, M, N, O, P e Q, com elétrons que giram ao redor do núcleo. Voltando à nossa tabela, os grupos numerados de 1 a 18 organizam os elementos com propriedades químicas semelhantes, devido ao fato de apresentarem, em geral, a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Ei, o que era mesmo camada de valência? Sim, é a última camada com elétrons.
Para exemplo, observe no final da página 61 a distribuição dos elétrons em camada para os 3 primeiros elementos do grupo 2, berílio, magnésio e cálcio. Todos apresentam 2 elétrons na camada de valência e, por isso, encontram-se no mesmo grupo da tabela periódica. Mas atenção, o número do grupo está relacionado com a quantidade de elétrons da camada de valência para os elementos chamados representativos. Tá, e quais são esses elementos? Todos os elementos dos grupos 1 e 2 e os elementos dos grupos de 13 a 18 da tabela periódica. Esses grupos de elementos também recebem denominações especiais. Esses nomes estão indicados na página 61 do livro didático. Vamos conferir? Grupo 1, com 1 elétron de valência, são os alcalinos. Grupo 2, 2 elétrons de valência, alcalinos terrosos. Grupo 13, 3 elétrons de valência, o grupo do boro. Grupo 14, 4 elétrons de valência, o grupo do carbono. Grupo 15, 5 elétrons de valência, o grupo do nitrogênio. Grupo 16, 6 elétrons de valência, são os calcogênios. Grupo 17, 7 elétrons de valência, halogênios. E grupo 18, com 8 elétrons de valência, exceto o gasélio, que só tem 2 elétrons. Esse é conhecido como o grupo dos gases nobres. Na última aula da semana anterior, comentei com você que a distribuição eletrônica de um elemento químico poderia determinar sua localização na tabela periódica. Vamos ver um exemplo para entender como isso é possível. Só não esqueça que iremos trabalhar por enquanto com os elementos representativos, os elementos dos grupos que recebem essas denominações especiais. Para exemplo, vamos considerar o elemento carbono, esse encontrado na grafite do seu lápis. De acordo com a notação desse elemento químico, você pode concluir que o carbono apresenta número de massa igual a 12 e número atômico igual a 6. E para representarmos sua distribuição eletrônica, precisamos do seu número de elétrons, certo? Qual é o número de elétrons para o átomo desse elemento químico? Então, recordando, átomo é um sistema eletricamente neutro. Significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se o número atômico é igual a 6 e, por definição, o número atômico corresponde ao número de prótons, podemos concluir que o número de prótons é 6. Sendo o carbono um sistema eletricamente neutro, com o número de prótons igual ao número de elétrons, o carbono apresenta 6 elétrons. Daí, nós conseguimos fazer a distribuição de Linus Pauling. Então, 1s2, 2s2, 2p. Para 6 elétrons, faltam 2. Ok? Com essa distribuição, como que é possível, então, determinar o período e o grupo desse elemento na tabela periódica? Vamos lembrar o que acabamos de estudar. Os períodos estão diretamente relacionados com o número de camadas eletrônicas. E o número do grupo está relacionado com a quantidade de elétrons da camada de valência. Então, o carbono, ele tem quantas camadas eletrônicas? 1s2, 2s2, 2p6, 1s2 camada K, 2s2, 2p2 camada L. Sim, o carbono tem 2 camadas eletrônicas, portanto, ele se localiza no segundo período. E quantos elétrons há na camada de valência? Camada de valência, a última camada com elétrons, é a camada L nesse caso. Número de elétrons da camada de valência, 4. Isso significa que ele pertence ao grupo 14, conhecido também como o grupo do carbono. Há mais 2 exemplos para você conferir depois, que estão na página 62. Observe atentamente esses exemplos e, após sistematizar todas essas informações, faça os itens A e B da seção Organize as Ideias.
Agora, acesse o QR Code da página 63 e observe a tabela periódica. Após todas essas explicações, você consegue compreender melhor essa tabela? Ou, pelo menos, fazer uma leitura das informações que estão apresentadas nela? Os elementos da tabela periódica podem ser classificados de várias maneiras. Didaticamente, é possível separá-los segundo suas propriedades e características em metais, não metais, gases nobres e hidrogênio. Essa classificação, em geral, é indicada com cores diferentes na tabela. Porém, não existe uma padronização para essas cores. As cores apresentadas aqui correspondem a um padrão adotado para os nossos materiais didáticos, com o objetivo de facilitar a identificação dos elementos de acordo com essa classificação. Os metais identificados na nossa tabela pela cor azul correspondem à maioria dos elementos químicos e apresentam as seguintes características: boa condutibilidade térmica e elétrica, brilho característico, ductibilidade e maleabilidade. Os não metais, representados em amarelo, em geral, formam substâncias simples de aparência opaca, sendo mal condutores de calor e eletricidade. Os gases nobres, em verde, recebem esse nome porque são encontrados de modo isolado na natureza. Como dificilmente seus átomos se combinam com outros átomos, são considerados inertes. O hidrogênio, por ter características totalmente diferentes de todos os outros elementos químicos, é considerado de maneira separada dos demais grupos da tabela periódica. E pelo fato de apresentar um elétron na camada de valência, geralmente é encontrado no grupo 1, que é o grupo dos alcalinos. Na tabela desse material, cada elemento é representado também por características específicas, como símbolo, nome, número atômico, número de elétrons nas camadas eletrônicas, estado da matéria mais comum, massa atômica. Massa atômica? Sim, massa atômica. Como a maioria dos elementos químicos apresenta vários isótopos, átomos com o mesmo número de prótons, a massa atômica, indicada na tabela, é a média relativa entre os números de massas desses átomos. Não se preocupe com esse conceito. Você vai aprender como determinar a massa atômica de um elemento químico no ensino médio. Agora, só precisa saber identificar todas essas características em um elemento na tabela periódica. Vamos treinar? Observe o elemento oganesônio. Vamos identificar o seu número atômico, sua massa, seu número de camadas e também quantos elétrons de valência há na última camada. Número atômico, 118. A massa, 294. Número de camadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 camadas. E número de elétrons de valência, última camada com elétrons, 8. Lembre que, se o número de camadas é 7, significa que esse elemento se encontra no sétimo período. E se há 8 elétrons de valência, significa que ele pertence ao grupo 18, também conhecido como gases nobres. É isso, fácil, né? Separei o oganesônio para identificarmos essas informações, pois ele é um elemento especial. A primeira situação que o torna muito especial é o fato de ser o último elemento da tabela periódica, ou seja, completa a última fileira da tabela inicialmente proposta por Mendeleev. Outro fato interessante é que corresponde ao segundo elemento, cujo nome foi dado em homenagem a um cientista vivo, Yuri Oganessian.
Além de tudo, é um gás nobre e, por isso, tem propriedades particularmente interessantes. Outra divisão possível dos elementos na tabela periódica é com relação à presença ou não na natureza. Elementos que podem ser encontrados na natureza, portanto estáveis, são ditos naturais. Fazem parte da classificação todos os elementos com número atômico menor ou igual a 92, exceto o tecnécio com número atômico 43, o bromécio com Z igual a 61, o astato Z 85 e o frâncio 87, que foram produzidos em laboratório, por meio de processos nucleares. Esses elementos e os de número atômico superior a 92 pertencem ao grupo de elementos artificiais. Para ampliar seus conhecimentos sobre a produção em laboratório de novos elementos químicos, leia a seção mais 1 da página 67 e resolva os itens propostos. Vou fazer com você duas atividades do seu livro didático, a 13 e a 14. O enunciado da atividade 13, da página 65, apresenta os períodos e os grupos de alguns elementos químicos genéricos, ou seja, não correspondem a símbolos de elementos reais. Com base nas informações dadas, podemos indicar um esboço da tabela, a posição correta de cada um desses elementos. Elemento X, quarto período, grupo 13. Quarto período. Período são as linhas horizontais. 1, 2, 3, 4. Quarto período. Grupo 13 é o grupo do boro. Grupo do boro, 13. Aqui estaria o elemento X. Outro elemento químico, Y. Terceiro período do grupo 18. Terceiro período, terceira linha, 1, 2, 3. Grupo 18, grupo dos gases nobres, é o último grupo da tabela periódica. Então, terceira linha, coluna 18, o elemento Y. Próximo elemento químico, W, se encontra no quinto período do grupo 17. Quinto período, quinta linha da tabela periódica, grupo 17, grupo dos halogênios. Vai lá, completa aí na sua tabela. Quinto período, grupo 17. Você chegou nessa localização? Último elemento químico. Z, sexto período do grupo 7. Sexto período, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Grupo 7. Grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Grupo 7, o Z. Tá aí, os elementos genéricos representados no enunciado do exercício 13. Atividade 14. Considere as informações dos seguintes elementos. Então, sódio, flúor, neônio e bromo. Escreva a distribuição eletrônica em camadas para os átomos de cada um desses elementos. Para escrever a distribuição eletrônica em camadas, você tem que recordar uma regra essencial. Qualquer que seja o número de camadas de um átomo, a última nunca poderá ter mais do que 8 elétrons. E a camada K deve apresentar somente 2 elétrons. Bora lá fazer a distribuição em camadas, então? Primeiro elemento é o elemento sódio. Sódio, ele identificou seu número de massa e seu número atômico. Precisamos do número atômico, que corresponde ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, por ser um átomo. Então, o número de elétrons do sódio é 11. Distribuição eletrônicas em camada. Então, primeira camada sempre é a camada K. Camada K,
só pode ter no máximo 2 elétrons. Segunda camada, camada L. Camada L, 2, sódio tem que ter 11, o número máximo de elétrons da camada L é 8, 8 completam somente 10 elétrons. Próxima camada, camada M. O sódio tem 11 elétrons, eu já tenho 10, está faltando 1. Essa é a distribuição eletrônica em camadas para o átomo de sódio. O flúor. O flúor, se vocês observarem, o número atômico dele vale 9, significa que o número de prótons é 9, o número de elétrons também, porque nós temos um átomo, sistema eletricamente neutro. Então, camada K. 2, quantidade máxima de elétrons da camada K. Camada L. Flúor, 9 elétrons. Então, preciso completar com mais 7. Neônio. Neônio, número atômico igual a 10. Camada K, 2 elétrons. Camada L, 8. Camada M. Tem alguma coisa na camada M? Não. Nós já completamos os 10 elétrons para o neônio. Então, significa que a camada M não tem elétrons para serem preenchidos. A última camada, no caso, para o neônio, seria a camada L com 8 elétrons. Vamos encontrar o neônio lá na tabela periódica e conferir realmente que ele se encontra no segundo período, porque tem 2 camadas, e no grupo 18, porque ele tem 8 elétrons de valência na última camada. Olha lá na sua tabela periódica. Neônio, segundo período, grupo 18. Então, realmente, o neônio tem a camada K com 2 elétrons e a camada L com 8. E para o bromo? Você consegue fazer aí para o bromo? Faça lá. Só não esqueça aqui, o período é o número de camadas e o grupo é o número de elétrons de valência. Vamos para o item B. Com base na distribuição eletrônica em camadas, quais desses elementos pertencem ao mesmo grupo e ao mesmo período? Desculpa, primeiro ele solicita o período, depois ele solicita o grupo. Eu vou explicar para vocês e vocês vão resolver sozinhos esse item B. O que vocês têm que lembrar na hora de identificar? Faça a distribuição em camadas para todos eles, incluindo o bromo. Analisem o período. Para verificar quais desses elementos pertencem ao mesmo período, é só você observar quais deles apresentam o mesmo número de camadas. Nesse caso aqui, tem 2 elementos que apresentam o mesmo número de camadas? Os 3 apresentam o mesmo número de camadas? Então, veja, aqueles que apresentarem o mesmo número de camadas se encontram no mesmo período. Para identificar se eles pertencem ao mesmo grupo, vocês têm que observar os elétrons de valência. O que são elétrons de valência? Os elétrons da última camada. Então, veja qual é a última camada com elétrons. Se não tem elétrons naquela camada, você não considera ela como uma camada de valência. A camada de valência, obrigatoriamente, é aquela com o último elétrons na camada. Identificando o número de elétrons de cada camada de valência, de cada um desses elementos químicos, você vai saber se eles correspondem ao mesmo grupo ou não. Com essa aula, você pode resolver as atividades 19 a 24 das páginas 71 e 72 da seção Hora de Estudo. Nas páginas 27 e 28 do seu livro de atividades, há 3 exercícios sobre esse conteúdo, tabela periódica, que também podem ser feitos. Bora para mais um? Atividade 22 do livro de atividades, da página 28. Então, atividade 22 do seu livro de atividades. Observe a localização dos elementos indicados na tabela periódica a seguir e complete o quadro com as informações. Então, olha lá.
o elemento simbolizado por A. Qual o grupo que ele se encontra? Grupo coluna, é o primeiro. Então, você vai anotar grupo 1. Período também está na primeira linha. A linha horizontal na tabela corresponde ao período. Então, período 1. Se você já tem o grupo e já tem o período, você já sabe qual é o número de camadas eletrônicas e qual é o número de elétrons de valência. Muito fácil. Lembrando, grupo, número de elétrons da camada de valência. Grupo 1, 1 elétron. Período, número de camadas eletrônicas. O elemento A, período 1, uma camada eletrônica. Assim vamos fazer para outro elemento químico. Mais um. B, grupo. Primeiro grupo, segundo grupo. Grupo 2. O grupo 2 é o grupo dos alcalinos terrosos. Período. Período, linhas. 1, 2, 3, 4. Quarta linha. Então, ele está no quarto período. Tendo o grupo e o período, identifique. Número de camadas eletrônicas relacionado ao período. Quarto período, 4 camadas eletrônicas. Número de elétrons de valência. Elétrons de valência relacionado ao grupo. O grupo do B, metal alcalino terroso, significa que é o grupo 2. 2 elétrons de valência para o B. E assim você vai fazendo sucessivamente. Por exemplo, para o elemento G. Vamos lá no elemento G. Grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, grupo do boro, 14, grupo do carbono. Então, grupo para o elemento G, grupo 14 ou grupo do carbono. Período, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está no 6º período da tabela periódica. O grupo te indica o número de elétrons da camada de valência. Ou o número de elétrons de camada de valência vai te indicar o grupo. Nós vimos que o G se encontra no grupo 14, grupo do carbono, tem 4 elétrons de valência. Período. Período está relacionado com o número de camadas eletrônicas, ou o número de camadas eletrônicas está relacionado com o período. O G se encontra no 6º período, então ele tem 6 camadas eletrônicas. Faça isso para os demais também. Depois, com o auxílio da tabela periódica e com as informações sobre a localização dos elementos representados nessa tabela aqui, verifique qual é o símbolo real e registre seu nome. Então, o que vocês vão fazer? Com o material de apoio, você vai procurar a localização de cada uma dessas letras, identificar qual é o símbolo real do elemento a qual corresponde. Daí é só você preencher esse quadro que está aqui embaixo. Você com certeza já estudou com seu professor ou com sua professora que os elementos eles são simbolizados por uma ou duas letras, sendo a primeira sempre maiúscula e a segunda letra, quando existir, minúscula. Então, muito cuidado ao escrever o símbolo de um elemento químico. Para fechar essa aula, é importante frisar que você deve consultar a tabela periódica sempre que necessário, extraindo seus dados e não memorizando suas informações. Espero ter te ajudado um pouquinho com esses estudos. Até!